Olá, pessoal. Estamos aqui com mais uma aula do Panorama Bíblico. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o Novo Testamento no âmbito geral. É uma introdução ao Novo Testamento. Nós falamos sobre o período interbíblico na aula anterior, então já temos o cenário político geral ali de como chegamos no período histórico do Novo Testamento e vamos falar agora, a partir desse ponto, sobre o que é agora o Novo Testamento, né, como se desenrola, como ele é formado, os livros que o formam e algumas informações gerais. Aí uma introdução também básica ali para os evangelhos especificamente. Ok, então nós chegamos aqui nesse ponto histórico com o Império Romano dominando a Terra Santa, né, que agora está dividida ali em Judéia, né, e Galiléia acima, com a Samaria no meio. E os samaritanos, vocês já sabem, são aqueles descendentes das tribos do Reino do Norte, 10 tribos que permaneceram, né, não foram mandados embora, não foram deportados no exílio da Síria e se miscigenaram com outros povos estrangeiros que a Assíria trouxe para a região. Então o Império Romano ele intensifica seu domínio sobre a Judéia, ele coloca ali reis e nomeia sumos sacerdotes para o templo, então eles têm ali a influência sobre o domínio religioso e eles nomeiam os reis, e não nomeiam reis no meio dos judeus. Pelo contrário, pegam povos inimigos como os idumeus e colocam para reinar sobre a Judéia. Grupos rebeldes começam a se levantar nesse período, como os Zelotes, por exemplo, né, que é fundado por Judas, o Galileu. Eles se inspiravam na revolta dos Macabeus e começaram a formar uma milícia para tentar lutar contra os romanos. Isso faz com que o Império Romano comece a oprimir cada vez mais os judeus, com impostos e com a presença militar de exércitos e etc., né? Matando pessoas, e quando se levantavam revoltas eles vinham e oprimiam fortemente, né, com o seu exército poderoso e tal. Isso levou a culminar numa verdadeira guerra, né, que aconteceu no ano 66 depois de Cristo até o ano 70, onde o templo é completamente destruído pelo imperador da época, o imperador Tito, e os judeus são expulsos daquela região. Então, entrando agora na última grande diáspora que aconteceu, que foi esse espalhamento, né, esse esparrame do povo judeu pelo mundo todo, por todas as nações, e só se refizeram disso em 1948, quando a ONU então estabelece novamente aquele território da Terra Santa como a nação de Israel. E começa então, então vem o grande movimento de retorno para a Terra. Já havia começado antes, né, no final do século XIX, mas é onde o povo judeu volta de fato, e agora eles têm novamente uma nacionalidade reconhecida. Deus, nesse período aqui, ele envia o Messias tão esperado e tão profetizado que nós vimos durante todo o Antigo Testamento, desde Gênesis, né? Culmina nesse ponto, agora é a plenitude dos tempos, e Cristo vem, Deus encarnado vem e é gerado no ventre de Maria e nasce e cresce, anda por essa terra e vive aqui como um homem, Deus, homem encarnado, 100% Deus, 100% homem, para cumprir sua grande obra, sua grande missão redentora para a humanidade, para a criação. O Novo Testamento conta essa história, a história do Messias que vem, né, de Jesus Cristo, o rei servo sofredor, o Deus homem encarnado, nesse período. Esse é o período, então, e a história, a grande história do Novo Testamento. Vamos dar uma olhada aqui como que está o panorama geográfico, né, desse tempo. O Império Romano está dominando, esse é o Império Romano, ele é menor que o Império Grego em abrangência, em território, mas ele começa lá em cima na Europa, lá na Grã-Bretanha, tomando toda essa parte da Europa, descendo, pegando a Ásia Menor e a Galácia, até
o Egito e o norte da África. Tá? Então, ele é um pouco menor, mas ele é bastante abrangente e domina todo esse mundo ali ocidental. Então, nós vemos Jesus então chegar nesse contexto, nesse tempo, o Império Romano dominando, vimos ali o Império Romano, esse contexto também religioso da época, sendo dominado por classes políticas, né, como os saduceus e os fariseus. E Jesus vem, ele se revela, Deus se revela, a plenitude dos tempos, Deus se revela para a humanidade, ele vem para cumprir sua grande obra profetizada desde o início, e Deus agora ele estabelece uma nova forma de se comunicar com seu povo. O povo espera um rei político, um rei militar para libertá-los do domínio de Roma, um rei político para pôr ordem política ali naquele contexto todo, um rei que venha governar e que venha reinar e que venha estabelecer também o culto como eles têm ali, como o culto de fato, que é o culto verdadeiro a Deus, e não o culto pagão dos gregos, dos helenistas, né, dos romanos. Então o povo espera um rei político, um rei militar, e não como ele veio, e não um rei sofredor, e não um rei que vem para morrer, mas é esse o rei que Deus manda, é esse o Deus que vem para nos salvar, é um Deus que vem para sofrer e para morrer no nosso lugar, um Deus que vem para morrer. Isso é inconcebível, né? Isso é inconcebível, eles não conseguem assimilar isso, mas é isso que Deus vem fazer. É difícil para nós também compreendermos, mas nós recebemos, nós aceitamos essa graça, nós compreendemos essa revelação, mas naquela época foram poucos os que compreenderam essa revelação. Esse é o novo relacionamento que Deus vem estabelecer conosco, um relacionamento agora baseado no sangue que Jesus derrama na cruz do Calvário, né? Ele é crucificado ali como foram crucificados fariseus antes, como eram crucificados assassinos, como eram crucificados inimigos de Roma. Ele vem e é crucificado também. E ele vem e derrama o seu sangue, e esse sangue é o selo, né, estabelece a nova aliança com Deus. Ele sela uma nova aliança entre o povo e Deus através do seu próprio sangue. Tá? E ele sela essa aliança nos corações, e ao invés dele vir para estabelecer, para legitimar o culto que eles praticavam no templo, não, ele vem para pôr fim naquele tipo de culto. Ele é o último sacrifício, acabou, não vai ter mais, ele muda completamente. Então ele não vem da maneira como ele era esperado. Mas Deus estabelece que essa era a plenitude dos tempos, esse era o tempo certo da vinda do Senhor, e ele vem nesse tempo. Através do ministério de Jesus, um ministério controverso, totalmente diferente do esperado, Jesus manda o Espírito Santo e cria para si, através dele, através do seu sacrifício, através do seu ministério e através do Espírito Santo que ele envia, ele cria para si um corpo, ele cria para si um povo, ele cria para si uma família, a sua família, a família de Deus, que somos nós, mas que começa ali no meio dos judeus. O Novo Testamento é a história desse novo povo, o Novo Testamento é a história dessa nova aliança, o Novo Testamento é a história de Deus e Deus encarnado, é a história de como Deus vem para cumprir o que havia sido profetizado, como Deus vem para sofrer no nosso lugar, como Deus vem para não apenas sofrer no nosso lugar, mas para ressuscitar dessa morte e estabelecer uma nova vida e vencer a morte que reinava anteriormente. Essa e o Novo Testamento é essa história, e a história da igreja que ele inaugura, estabelece e que deixa um legado, uma missão para que essa igreja continuasse, e é o início da continuidade dessa missão que Jesus deixou através dos seus discípulos. Nós temos a composição dos livros do Novo Testamento. O Novo Testamento é composto de 27 livros, sendo 4 evangelhos,
né? 4 que contam a história de Jesus Cristo, da sua encarnação, seu ministério, sua morte e ressurreição, e o livro de Atos, que é um livro histórico também, que conta os primeiros anos da igreja, né, de Cristo, e seu ministério. Nós temos depois as epístolas e o Apocalipse, né? As epístolas de Paulo, epístolas de Tiago, Pedro, João, Judas, não o Iscariotes, né? O outro Judas, e Hebreus, que não se sabe ao certo quem foi o autor. E Apocalipse. Apocalipse contém cartas também, mas cartas do Senhor Jesus Cristo para a igreja e as revelações do final dos tempos. Então esta é a coleção, a composição de livros do Novo Testamento. O Novo Testamento abrange um período que vai desde aqui do ano, mais ou menos ano 4 ao 6, que é o nascimento do Senhor Jesus. Não se sabe ao certo, né, exatamente em que ano ele nasceu, mas sabe-se que ele não nasceu no ano 1, depois de Cristo. Muitas pessoas pensam, né, que por ser dividido o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo, pensam que o ano 1 é o ano do nascimento do Senhor Jesus Cristo, mas não é. Essa divisão foi feita muito tempo depois, né? Chegou-se no ano 0, né, o ano 1, porque antes de Cristo vinha-se uma contagem decrescente até zerar, e depois começa uma contagem crescente de novo. Jesus nasceu entre o ano 6 e o ano 4 antes de Cristo, tá? E vai até aqui o período mais ou menos de 90 e alguma coisa, que foi a morte do apóstolo João. Foi o último apóstolo a morrer. Ok? Então esse é o período, o período temporal, a linha temporal do Novo Testamento. Depois vocês terão esse gráfico em PDF. A Terra Santa, no tempo de Jesus, tem essa configuração aqui, configuração imposta pelos romanos, né? Nós temos a Galileia aqui ao norte, a tetrarquia de Filipe, né? Decápolis, uma região de 10 cidades-estados aqui, também província romana, e nós temos aqui a Judéia e Samaria, né? Galileia lá em cima, e aqui a Idumeia, terra dos idumeus, descendentes de Esaú, que são também cujos Herodes, né, os reis Herodes que governam a Judéia, são dessa região e são descendentes de Esaú, são idumeus. Tá? Aqui há uma divisão entre a Judéia e Samaria e aquela famosa rivalidade, né, entre os judeus e os samaritanos. Portanto, quando eles faziam o caminho da Galileia para a Judéia ou da Judéia para a Galileia, eles passavam aqui pela Decápolis e não cortavam por dentro de Samaria. Então a palavra evangelho, vamos falar um pouco dos evangelhos agora. A palavra evangelho vem do grego evangelion, que significa boas novas. No grego, essa palavra se referia a uma boa notícia a respeito de um acontecimento importante, uma notícia, né? E uma notícia boa que deveria ser propagada. Os 4 evangelhos são a boa notícia a respeito dos acontecimentos mais significativos de toda a história da humanidade, que é a vida, a morte redentora e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então os evangelhos, eles não são biografias, não são a história de Jesus, tá? No sentido que nós conhecemos hoje, né, biográfico. Elas não pretendem narrar a vida completa de Jesus e não o fazem. Então, por exemplo, a infância e a juventude de Jesus não existe, não se sabe como é que foi, né? E porque realmente ela não pretende fazer isso. Não é a pretensão dos evangelhos contar isso, é a pretensão dos evangelhos narrar as boas novas, contar as boas novas que o Senhor Jesus nos trouxe sobre a vida, a morte redentora e a ressurreição. Então, contam eventos, cada evangelho conta
da sua perspectiva, do seu ponto de vista. Então, alguns têm alguns fatos, outros contêm outros fatos, e assim, juntando os quatro, nós temos uma excelente pintura ali do que foi a vida, né, o ministério, a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Então, com exceção, na verdade, do nascimento de Jesus, os evangelhos, eles dão pouca informação sobre esses primeiros 30 anos dele. Eles se focam majoritariamente nos 3 anos do ministério de Jesus. Então, nós temos um pouco ali do nascimento, né? Mas é antes do nascimento, a concepção e o nascimento em si, aí já pula para os 3 anos de ministério. Apesar, né, do ministério público de Jesus durar apenas 3 anos, o grosso ali, a maior parte dos evangelhos se foca na última semana da vida de Jesus. Então, além de contar apenas os 3 anos de ministério, né, a maior parte, a absoluta maior parte dos evangelhos, os 3 anos de ministério, o que se conta mais nesses 3 anos de ministério são a última semana. É focado, é na última semana que gasta a maior parte dos evangelhos, principalmente João. João, do capítulo 12 ao capítulo 20, é apenas a última semana. Os evangelhos, eles são o centro da palavra de Deus. Isso é absolutamente claro, né, quando Deus decide inspirar 4 escritores a escrever os evangelhos. Então é absolutamente claro que é o ponto mais importante, é o ponto central. Deus passou o recado e a gente entende perfeitamente, né? 4 evangelhos, por quê? Porque é ali que é o ponto central de tudo, né? E é ali que nós temos que realmente nos dedicar para conhecer. Os evangelhos são, como Jesus, uma obra divina e uma obra humana, porque são autores humanos inspirados, né, pelo autor divino Espírito Santo. Eles têm 4 pontos de vista diferentes, mas uma mesma conclusão com relação à identidade do Filho de Deus. Nós temos aqui uma tabela com a diferença dos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Ponto de vista de Mateus é judaico-palestino, né? É de um judeu para judeu, né? De um judeu para realmente os judeus, com um mundo, né, cultural judaico, e passando a mensagem de que ele é o Messias, o rei de Israel, que foi sempre esperado, né? Marcos, nós temos um ponto de vista judaico-helenista, né, de judeus helenizados, judeus de fala grega, judeus de cultura grega, um mundo cultural grego, né, dentro da cultura grega, e ele é o poder de Deus ativo no mundo, ele é o Filho de Deus, né? Ele dá uma ênfase mais em Jesus como Deus. E Lucas é realmente de uma cultura grego-romana, ponto de vista grego-romano para um mundo gentil. Então ele escreve para o mundo gentil e passando a mensagem que ele é o perfeito homem-Deus, né? Deus e homem. E João busca um ponto de vista celestial, né? E é para todos, judeus helenistas, gregos e todas as culturas, mostrando que Cristo é o Verbo de Deus, Cristo é Deus, Ele é Deus. Essa é a mensagem do Evangelho de João. Então, essas 4 diferenças entre os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João compartilham, então, um ponto de vista em comum, não compartilhado por João. Tá? Mateus, Marcos e Lucas, eles repetem muitas parábolas, repetem muitas histórias. Então tem uma grande parcela de Mateus, Marcos e Lucas que é bem parecido, que é bem igual, que repete. E eles também têm uma parcela de fatos novos, de histórias que estão em um, não estão no outro e tal. Agora,
João não. João busca contar aquilo que Mateus, Marcos e Lucas não contam. Ele é diferente. Então, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que tem esse núcleo ali de fatos iguais, eles são chamados de sinóticos. Tá? Sinótico do grego significa ver junto, que é compartilhar um mesmo ponto de vista. Então, tem uma parte de Mateus, Marcos e Lucas que é igual. Provavelmente, Marcos foi o que primeiro escreveu os evangelhos. E muito provável que Mateus e Lucas usaram o que Marcos escreveu como base para expandir o evangelho e escrever coisas além. Tá? João não fez isso. Né? João escreveu realmente do zero. Porque João foi aquele que andou com Jesus. Mateus andou com Jesus, mas ele pegou essa perspectiva de Marcos também. Marcos é o João Marcos, que não andou com Jesus, que foi discípulo de Paulo e Barnabé. E Lucas é o discípulo de Paulo, que também não andou com Jesus, mas andou com Paulo e ouviu de Paulo aquilo que Paulo ouviu de Jesus e dos apóstolos sobre o seu ministério. E João escreveu da sua perspectiva, da sua vida com Jesus, né? Os 3 evangelhos têm esse enfoque no ministério de Cristo na Galileia e João enfatiza na Judéia. Então João busca um outro lugar geográfico também para enfatizar com Jesus. Além disso, os sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, contêm muitas parábolas e João ele não registra parábolas. Mateus, Marcos e Lucas têm muitas parábolas. Muitas mesmo, e muitas que se repetem e muitas que não se repetem. João não escreve parábolas. Talvez ele tenha lido Mateus, Marcos e Lucas e falou: aqui já tem muita parábola, eu não vou pôr parábola, vou fazer outras coisas, vou contar outras histórias. João e os evangelhos sinóticos possuem apenas 2 acontecimentos em comum: Jesus andando sobre as águas e a alimentação dos 5.000, o milagre da multiplicação dos pães para os 5.000 antes da semana da paixão, antes da semana da morte do Senhor. Mateus escreve o seu evangelho para fortalecer a fé entre os judeus cristãos, tá? Para o evangelismo judaico. Então ele cita muitas profecias do Antigo Testamento. É muito legal você ler Mateus grifando as profecias do Antigo Testamento, os cumprimentos dela em Jesus, né? Ele cita mostrando o cumprimento daquelas profecias em Jesus. Ele usa a expressão reino dos céus ao invés de reino de Deus, né? E porque ela é mais aceita para os judeus. Os judeus usam a expressão reino dos céus. Eles aceitam melhor essa expressão do que reino de Deus. Ele traça a genealogia de Jesus, dando ênfase na linhagem real de Davi, para mostrar que realmente ele é o filho de Davi, o herdeiro do trono de Davi. Marcos tinha como alvo um público gentil, mas judeus helenizados, gregos. Então Marcos é um evangelho de ação, com uso frequente de imediatamente, então ele usa palavras assim, que dão uma velocidade, né, nos fatos que ele está narrando. Jesus aparece em Marcos como servo que veio para sofrer pelos pecados de muitos, então ele é o servo sofredor. E Lucas escreve para um público gentil mais amplo, um público gentil fora dos judeus mesmo, gregos mesmo. Ele é um grego muito instruído, ele é um médico, então ele usa uma linguagem mais sofisticada e ele pesquisa muito para escrever, então ele é minucioso, ele escreve como um historiador. A cronologia de Lucas parece mais correta que a de Mateus e de Marcos também. Lucas retrata Jesus como filho do homem. Ele aparece 26 vezes essa palavra essa frase filho do homem, esse termo, né? E a resposta para as necessidades da raça humana. Então ele é a resposta para a humanidade, não só para os judeus, nem para os judeus helenizados, ele é a resposta para a humanidade. E ele veio para buscar e salvar os pecadores que se perderam. João, o último a ser escrito, como eu já mencionei, enfatiza a divindade de Jesus, então muitos milagres e milagres diferentes que não aparecem nos outros evangelhos. Então ele escreve para fortalecer a fé da igreja cristã, né? E para os não crentes.
os não crentes, aqueles que não conhecem a Cristo e que não são judeus, os gentios de fora mesmo, para todos, na verdade, é bem abrangente, mas João parece que ele se preocupa em fortalecer a fé dos cristãos. Então ele traz um evangelho diferente. Talvez porque ele estava vivendo num tempo de muita perseguição, no extremo da perseguição, o pior tempo de perseguição aos cristãos na era primitiva, na era dos apóstolos, e ele está exilado, ele mesmo perseguido, exilado numa ilha, né? E talvez ele escreva daquele contexto ali também. Então ele resolve escrever algo para fortalecer a fé de que Jesus realmente ele é poderoso, ele é Deus mesmo, ele é o próprio Deus soberano. Então ele escreve desse ponto de vista. O apóstolo, ele mostra o propósito dele, o apóstolo João, no capítulo 20, verso 31 do Evangelho de João. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, né? E crendo tenham vida em seu nome. E ele já abre o livro também dizendo que Jesus é Deus, ele é o próprio Deus. Ele estava com Deus no princípio de todas as coisas, né? E ele é o próprio Deus que criou todo o universo. Então, juntos, os 4 evangelhos retratam Deus homem, o Jesus de Nazaré, e neles combinados estão ali a perfeita humanidade e divindade de Cristo, fazendo dele o único sacrifício pelos pecados do mundo e o único digno, né, de Senhor de todos aqueles que creem nele. Glória a Deus. E aí vocês vão ter também no PDF uma linha do tempo do ministério de Jesus, bastante interessante para vocês darem uma olhada com calma. Ok? Ficamos por aqui e já vamos entrar nos evangelhos propriamente dito. Próxima aula, próximo encontro nosso é com o Evangelho de Mateus. Um abraço.